E nós vamos falar agora sobre os artigos no Wall Street Journal que falaram sobre o caso Felipe Martins, um de uma repórter que já tem reclamado da ação do Alexandre de Moraes há algum tempo, e outro um editorial do Wall Street Journal. Gente, o Wall Street Journal é um jornal mais à esquerda lá nos Estados Unidos, e eles estão reclamando feio sobre a questão do Felipe Martins. Eu fico me perguntando se isso daqui não é a preparação do que vai acontecer ao longo dessa semana da Lei Magnitsky. A grande preocupação do governo Trump é que para você aplicar a Lei Magnitsky num juiz no exterior, você tem que estar bem embasado. Tem que ser alguma coisa que abertamente indique infração. E adivinha, o caso do Felipe Martins é exatamente isso. Aí inventaram a história de que o Felipe Martins teria fugido para os Estados Unidos no final do governo Bolsonaro. O mais absurdo disso é que ele não, em momento algum, ele foi para os Estados Unidos. E isso ficou rapidamente muito evidente, que estavam tentando prender ele por uma coisa indevida. Em determinado momento, depois que ele já estava preso, depois que o pessoal já estava questionando essa história, aí o Guilherme Amado consegue um registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Um registro totalmente errado, com o nome dele escrito errado, com um passaporte antigo dele, mas estava no sistema americano esse registro. E isso serviu para manter a prisão do Felipe Martins. Depois o pessoal do Felipe Martins entrou na justiça, né, lá dos Estados Unidos, para questionar esse negócio. Até porque estava errado o nome dele e o passaporte. Aí sabe o que aconteceu? Eles corrigiram, eles botaram o nome correto e o passaporte correto. Ou seja, é alguém lá no CBP. E aí, agora, no domingo à noite, saíram duas colunas no Wall Street Journal. Uma delas falando sobre o mistério do CBP, que aponta para lawfare, ou seja, que aponta que alguém foi lá e botou o nome do Felipe Martins para tentar perseguir ele, porque esperavam obter uma delação premiada dele. E aqui o pessoal está colocando aqui, ó. Quem criou um registro falso de entrada para manter um crítico do Lula numa cadeia brasileira, né? Mas no mesmo dia, o Wall Street Journal coloca aqui no board editorial, conselho editorial, falando a mesma coisa. A Kristi Noem, que é a encarregada pelo Trump de gerir a segurança interna, tinha prometido limpar a questão lá do CBP, mas 6 meses depois que ela chegou, ainda não explicou o mistério da falso registro de viagem para o CBP de Orlando. E esse caso aqui é um caso exemplar. O Alexandre de Moraes cometeu erro pra caramba e tá ficando explícito. E no final das contas, deram tudo que o Trump precisa para uma lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Porque como a Mary Anastasia fala aqui, mesmo depois de saber que era tudo falso, o Alexandre de Moraes continuou mantendo o Felipe Martins preso. E lembra, o Felipe Martins ficou tempo na solitária. Por quê? Porque tortura, meu amigo. Eles queriam que ele assinasse a delação premiada. Então, mas no caso do Felipe Martins, ele não cedeu. E aí ferrou esse pessoal todo. A coragem do Felipe Martins é o que vai desmoronar essa coisa toda aqui do Alexandre de Moraes. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os 2 outros ministros do STF que podem entrar na Magnitsky. Até aqui a gente estava com a impressão de que seria o Alexandre de Moraes num primeiro momento. A ideia seria usar o Alexandre de Moraes como um exemplo, mas segundo diz aqui a Larissa Borges da Veja, já teriam outros 2 nomes sendo especulados pelo governo brasileiro. Tá? O governo brasileiro está achando que a Magnitsky vai incluir não apenas o Alexandre de Moraes, mas também o Barroso e o Gilmar Mendes. Não seria estranho imaginar que o Barroso e o Gilmar Mendes são os principais defensores públicos do Alexandre de Moraes. Porque, de novo, lembra, a ameaça é mais importante do que a ação em si. E se eles estão botando o Gilmar Mendes e o Barroso, é porque eles consideram que esses 2 já são casos perdidos, que eles não vão voltar atrás. É possível que eles estejam certos. Então, o Alexandre de Moraes, o pessoal já está dando como certo que ele vai ser, né? Além de Moraes, entrou no radar do Executivo a informação de que, para alvejar de forma ainda mais contundente a Suprema Corte, o Barroso e o Gilmar Mendes também poderiam ser alvos de retaliações extensivas a seus parentes. Caraca, bicho, vocês sabem que os filhos do Barroso estão tentando a cidadania americana, né? Isso aqui é um golpe, né? Acabou. E cair na Lei Magnitsky, e o pessoal tá achando, não, mas se eu cair na Lei Magnitsky, mas não tem problema não, que daqui a 3 anos é outro presidente nos Estados Unidos, e aí ele vai mudar tudo e vai voltar atrás. Não, meu amigo. Os Estados Unidos é muito mais institucional nesse aspecto. O que acontece? Se alguém que é punido pela Lei Magnitsky é só esperar o próximo presidente para tirar da lista, ninguém vai ficar mais com medo de Lei Magnitsky, né? Os Estados Unidos perdeu a capacidade de realmente coagir esse tipo de gente. Então, se o pessoal tá achando que vai entrar para a Lei Magnitsky, vai sair daqui a 3 anos, está errado. Ainda são 3 pessoas dentro de 11 no STF. Se os outros 8 quiserem se precaver, é só fazer a coisa certa e ninguém sai machucado disso daí. E eles não estão fazendo nada de errado, estão reconhecendo que houve um erro na origem desse processo, ou se faz anistia através do Congresso, ou então
então se joga tudo para a primeira instância e deixa o juiz de primeira instância decidir. Mas é aquele negócio, vamos ver o resultado da Magnitsky. Tá todo mundo esperando a Magnitsky, cara. Impressionante, todo mundo na expectativa, até o governo brasileiro na expectativa da Magnitsky aqui. E nós vamos falar agora do Trump, que está perto de fechar um acordo para botar os argentinos sem precisar de visto para entrar nos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa, hein? Lembra que o Lula há muito tempo busca isso. E aí o Lula brigou proibindo visto, exigindo visto americano aqui no Brasil também. Ao contrário, o que o Milei fez? O Milei se aproximou do Trump, se aproximou dos Estados Unidos e agora está perto de conceder o programa de entrada sem visto aos argentinos nos Estados Unidos. Olha que beleza, né? Mais uma vez o Milei conseguindo passar o Lula para trás dessa história. É o preço do pessoal que quis fazer o Hélio. Se fosse o Bolsonaro aqui no Brasil, se continuassem as reformas de diminuição do tamanho do Estado, como o Paulo Guedes vinha fazendo, é outra coisa, meu amigo. Pois bem, o Trump está a ponto de conceder o programa de entrada sem visto aos argentinos. Segunda-feira agora, pode ser anunciado que a Argentina vai entrar por programas que não necessitam de visto para os Estados Unidos. Ou seja, se você vai visitar os Estados Unidos, vai ficar até 3 meses nos Estados Unidos, você pode ir sem visto, chegando lá para turismo e negócios, sem visto por 90 dias, né? É a mesma coisa que acontece com a Europa também e outras nacionalidades que vão para os Estados Unidos. Não precisa do visto, como é aqui no Brasil, que você tem que tirar o visto antes, tem que fazer todo o processo, entrevista, checagem de antecedentes. É um saco o processo de tirar o visto americano aqui no Brasil. Eles continuam tendo, parece que tem um formuláriozinho que você vai na internet, né, preencher o formulário para viajar, e quando você chega lá nos Estados Unidos, também não quer dizer que você vai entrar não, tá? Isso é uma coisa importante. Você chegando lá, eles vão checar as informações todas e vão deixar ou não você entrar conforme a coisa. Mas certamente é muito mais fácil do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil você nem pega o avião, meu amigo, se não tiver o visto. Eles já checam o seu visto na cabine do avião aqui no Brasil, antes de pegar o avião para ir para os Estados Unidos. Eles checam se o seu visto está válido, se está tudo certinho. Notícia muito boa para os argentinos. Os argentinos, durante muito tempo, também não precisavam de visto para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque lembra, a Argentina já foi um país rico, meu amigo. E agora, olha que maravilha, você tendo amizade com o Trump, o Milei sendo próximo ao Trump, tendo a mesma orientação ideológica, conseguiram algo que o Brasil aqui batendo pezinho, não, porque eu vou exigir visto dos americanos, que aí os americanos vai parar de pedir visto brasileiro porque eu tô pedindo visto americano. Parabéns ao Milei, parabéns aos argentinos. E aí, como é que faz para tirar a nacionalidade argentina, hein? Alguém sabe como é que faz para emigrar legalmente para Argentina, virar argentino? E nós vamos falar agora sobre a morte dos talk shows. E esse formato de programa surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, né? Ficou muito famoso por lá. E agora parece que está morrendo, porque tem a competição dos podcasts. É basicamente a mesma coisa. Se você parar para pensar, um podcast é basicamente um talk show. E qual que é a vantagem do podcast sobre os talk shows da televisão? É que os podcasts, meu amigo, você tem uma infinidade de temas, de assuntos. E aí, o programa na televisão está perdendo espaço. Isso ficou muito evidente nessa semana, na semana passada, na verdade, quando foi cancelado o programa do Stephen Colbert, o Late Show, na CBS. Vocês sabem, o Stephen Colbert é um grande crítico do Trump, mas até aí não tem grandes problemas. De qualquer forma, a CBS parece que preferiu cancelar o show dele, porque tem duas correntes do pessoal falando isso. Uma corrente é, não, é porque o formato tá velho mesmo, com a competição com os podcasts meio que ficou sem sentido, ninguém mais assiste talk shows na televisão. Outra argumentação nessa história é, não, mas o Trump pressionou a CBS cedeu ao Trump e cancelou o programa do Colbert. Eu não sei qual das duas é verdadeira, mas eu suspeito que seja a primeira. E aí que tá a grande questão aqui, ó. O pessoal ficou muito chateado aqui, ó, quando teve o cancelamento, e chegaram a fazer protestos aqui, protestos na porta da CBS, coisa e tal, pedindo a volta dele. Dá pra ver que os ouvintes fiéis do Late Show não eram tantos assim, né? Juntou, porque tem 14 pessoas aqui, então dá para entender que não tinha tanta audiência assim, né? De qualquer forma, o fato de ter sido um fiasco esse protesto ali na porta da emissora deixou uma coisa muito clara, que é um problema que as emissoras têm seguido de forma consistente, né? Desde que começou a informação descentralizada e distribuída, o custo de um programa desses, como o Late Show, é um custo muito alto. O pessoal está falando aqui da CBS cancelando o Goldberg, levanta a questão, outros
late night shows, ou seja, shows de entrevista à noite, vão ser cancelados depois, e parece que já tem mais alguns na agulha, e tem alguns já que estão sendo preparados para serem cancelados. Mas o problema que eles estão apontando aqui não tem nada a ver com o Trump. Eu acho que é o grande problema dessa história é justamente a concorrência com a informação descentralizada e distribuída. Mas qual que é a principal diferença nessa história toda? A principal diferença, se você falasse assim, não, mas o show do Jimmy Kimmel, né, lá no YouTube, também tem muita gente que assiste pelo YouTube. Então assim, não seria um problema ter o YouTube. O problema do YouTube, eu vou explicar qual que é a diferença no custo. Para você fazer um programa como o Colbert, é um programa caro pra caramba. Ao passo que a maior parte dos podcasts aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos também, e no mundo inteiro, são, sei lá, no máximo 3 câmeras com um cara lá mudando de uma câmera para outra e acabou.